E eu não tenho de verdade nada para oferecer muito, não. Né? Às vezes alguma experiência, algum erro, alguma coisa que a gente venceu, né, pastor Romano? Isso aí não tem como tirar da gente. Outras que a gente falhou, mas tudo vira história, né? Mas eu sei que o Espírito Santo tem muito para fazer. E ele está fazendo, né? O legal é que ele está fazendo muito aqui. Estou muito feliz de ver tudo isso. E eu quero poder, assim, nem que for, se 1% do que a gente conversar aqui ajudar você, eu já fiz diferença, né? Não vim à toa aí, né? Amém? Então vamos ouvir essa música aí. Então, feche seus olhos aí. Fechar o olho não é nenhuma tradição, não é algo místico, mas ele ajuda você a desconectar aí do celular. Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Não fica procurando um espaço entre uma mensagem do celular e outra, uma conversa sua. Ou ele vem e reina, né? Ou ele não vem. Então você comece a orar aí agora e peça mesmo para ele. Pode falar, fala, Deus, eu desejo no meu coração, no nome de Jesus. Amém. Eita, vamos orar mais, que foi lá. Vai aumentando, né? Você vê a oração. Meu Andercinho, qualquer horário que você quiser ficar aqui, no dia do meu lado. Ó, vamos voar aqui, senão não vai dar tempo, a família tem que fazer almoço, né? Hã? Olha pra cá. Opa! Aí sim. É nóis, né? É nóis. Vamos lá. Uma coisa que. Cadê o Matheus Melo? Não chegou, né? Eu falo pro Matheus, Matheus, eu era igualzinho você, cara. Eu brincava muito, sabe assim? Exageradamente. E cada um responde de um jeito, né? Que ele tem passado, né? Eu admiro ele por um lado, né? Porque cada um responde de um jeito e um responde muito negativamente. E ele responde exageradamente brincando. Tô falando isso porque eu já falei pra ele, né? Não é escondido. Mas eu percebi que no fundo, né, tem algumas coisas que precisa ter seriedade para fazer. E a gente vai amadurecendo. O pastor Domingos, tem gente que acha ele muito sério, né? Minha mãe foi na igreja e falou: seu pastor é muito sério, eu não gostei. Eu falei: não é sério. Imagina um cara brincalhão, né? Um cara, ele zoa você mesmo. Assim. Ele é divertido, mas ele tem muita seriedade no que ele faz. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes aqui é gostoso, né? Você vê um, você vê outro, você brinca. Principalmente quem tem intimidade, começa a virar uma coisa, né? Filipinho, André, Andercinho, mas a gente precisa, cara, de uma resposta de Deus, sabe? A gente precisa que Deus continue falando com a gente. Isso é muito sério, né? Se você pensa que está de pé, cara, cuide-se para não cair, né? E cuidar é isso, ouvir a palavra, permanecer, estar sempre no meio, tá bom? Então não é para você ficar sério, por favor, eu também não sou, né? Não consigo, mas vamos tentar, assim, agilizar e ter uma seriedade, beleza? E quem que é esse mala que tá falando aí na frente, né? Você já me conhece lá de Marília, Paulinho, enfim. Eu estou convertido há 17 anos e meio, já tenho uma caminhadinha, né? Já falei muito. Em 2012 eu fiz tudo na minha vida que eu podia fazer sem perceber. Né? Um amigo quis tomar um copo de cerveja, era um discípulo, no final de uma sexta-feira de trabalho, e eu não gosto de cerveja. Mas com certeza, não tirando a minha culpa, tinha um plano todo já, né? Eu estava de supervisor de 8 células, liderando Lealdade e Deslealdade, TLC, e curso de... Lealdade, esqueci o outro lá. Finanças. Né? E eu lembro que uma semana antes eu falei assim, pastor, eu falei, nossa, o que será que me derrubaria agora, né? Eu tô tão bem. Mas não me achando cara, mas eu falei, poxa, consegui chegar numa posiçãozinha assim, eu me senti bem com Deus, se Ele tá me abençoando, porque de alguma forma eu tenho agradado Ele. Né? Tava com uma vida de oração em ordem, e foi a pior pergunta que eu acho que eu pude fazer, né? Porque nenhum dia eu consegui assim, tomar cerveja que eu não gosto, fui para uma churrascaria, tomamos chopp e cigarro, que eu odeio. E a hora que fui ver, eu fui parar 4 horas da tarde, no outro dia, em casa, aquela cena bagunçada, cheirando cocaína, pra você ter uma ideia, né? Graças a Deus foi um evento isolado, mas foi um choque, né? Então, tirando essas falhas aí, que a gente aprende a vigiar, não só orar e jejuar, né? Mas eu tô na igreja há 17 anos e meio, sempre fui um menino de boa. E na PIB, eu tô faz 7 anos, mais ou menos, faz uns 6 anos e meio. E quando eu entrei, estava migrando, né, que é o mais ou menos que vocês estão vindo para cá. Não sei quanto tempo faz vocês implantaram a MDA. 3 anos e meio. 3 e meio? Já tem uma caminhada. Eu entrei lá fazia 1 ano que estava implantando a MDA. E a igreja estava um alvoroço, né? Porque mais da metade não aceitava a visão da MDA, né? Não entendia, na verdade, e não aceitava esse lance de discipulado, esse lance de paternidade espiritual. Como assim, né? Que negócio que é esse? De onde veio isso? Do nada. Porque a própria igreja era uma bênção, mas eu entrei no meio desse bolo
E eu tive que ser muito moldado, e o que eu quero, a boa parte que eu quero falar pra você, é que eu não vou falar coisa que eu acho, sabe? Ou, né, igual o pastor Ronaldo, o Valner, que administra a palavra de uma forma muito cheia do Espírito Santo, né, e sábia. Eu não tenho essa destreza ainda, mas eu quero te falar coisas que eu passei, que foram Deus que me ensinou, né? E coisas que pastores foram usados para falar no meu coração, e coisas, por exemplo, que a gente já vai falar também, que eu falei, Deus, e aí? Eu sou de muito perguntar para Deus, sabe? Às vezes eu posso gostar ou não, mas eu armazeno, não respondo aquilo. Depois eu chego e falo, Deus, isso aí é normal ou não é? Porque Ele está vivo, né, cara? Ele cuida da gente, o Espírito Santo está aí para nos servir, né, para falar o que está no coração de Deus. E aí são coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, tá bom? E aqui queimou, cara. Eu falei, pastor, queimou no meu coração, vamos ver se eu alinho isso e tal. E ele falou, beleza. Então é isso que eu vim fazer aqui, tá? Falar um pouquinho sobre discipulado, né, o MDA, o famoso MDA, ou 1 a 1, e paternidade espiritual, bem pouquinho. E eu queria perguntar para vocês, o que vem na sua cabeça quando a gente fala MDA? Quem quer responder aí? Amor. Amor? Ou vamos ser mais específicos, discipulado. Hã? Pode falar no ouvido. Ser prestativo. Ser prestativo? Dercinho, discipulado, o que vem na sua cabeça? Cuidar um do outro. Uau! Meu Deus. Esse é meu pai Vamos orar espiritual. então, gente. Não, mas beleza, o que mais? Vai, Andrezinho, o que vem na cabeça? É boa pergunta porque ela joga para você meditar entre você mesmo aí, né? O que é discipulado? O que é MDA 1 a 1, né? Vou só passar aqui, vocês tiveram um EDD, e o EDD é 100 milhões de vezes mais forte do que eu posso fazer aqui hoje. Né? Eu fiz o EDD, chorei muito, já discipulado, mas fui muito arrebentado naquele EDD lá. Né? Quando vocês falam aqui, tomou soco nos olhos, gosto, levei muita porrada, saiu roxo. Mas só pincelando, MDA na verdade, ele é um modelo de discipulado dos apóstolos. Né? As células, não sei se vocês já leram, a Bíblia inteira está recheada, que era a igreja em casas. Né? Paulo falava, olha, quero saudar os irmãos Andercinho, Camila, vou usar muito CBD, não liga não. Que estão, né, na igreja do Senhor na casa do Andercinho, tem muitas. E hoje a gente repete, né, esse modelo que era da época dos apóstolos. Né? E o MDA, que é esse modelo também de discipulado, que também é da época dos apóstolos. Né? E não é coisa antiga, é coisa muito atual, assim como a célula. Vocês gostam da célula? É benção demais, não é? Então é o mesmo poder tem o MDA. Né? Lá a gente chama de meu discípulo amado, MDA, ou meu discipulador amado. Né? E tem gente que inventa umas coisas com esse MDA também, que é só por Jesus, tá? Mas a sigla aí, MDA, significa isso, modelo de discipulado apostólico, ou dos apóstolos, beleza? Como funciona isso aí, você já deve saber também. Né? Normalmente, a ideia lá é o quê? Vou falar expectativa, que é para funcionar. Você ganhou alguém para Jesus, alguém começou aí na célula porque te conhece. Já aconteceu, mas é raro da pessoa aparecer do nada e falar, oi, eu senti o cheiro de Jesus e vim aqui, vi uma luz, sei lá. Já aconteceu, mas é raro. Normalmente a pessoa vem por alguém. Né? Então, ela conhece o Felipe, então ela foi na célula com o Felipe. Então o Felipe já começa a cuidar dela. A gente ainda não chama de discipulado, chama de GE, né? Que é um futuro discípulo, porque ele ainda precisa firmar um pouco, né? Ele precisa encaixar em toda a rede, não é fácil montar MDA, né? É todo um encaixe, é todo um raciocínio com Jesus ali, mas você já começa a cuidar do cara. Né? E aí ele começa a firmar na cela, batiza, tal. Você já é pai espiritual dele, entende? Você já está cuidando dele. Ou amigo, você é um amigão dele que entendeu o reino e quer que ele veja Jesus. E depois, né, ele ganha o discipulador. Então a chance de ser você que trouxe ele é gigante. Se não der, porque às vezes você já está com muito discípulo, e quem ganha muita vida para Jesus sempre está lotado de filho espiritual, né? Aí ele vai jogar para um filho, né? Ele vai cuidar de forma de tabela ali. Ele vai jogar, por exemplo, para o filho espiritual dele que está acompanhando ele, está na pegada, então vira um neto espiritual. É uma forma dele cuidar, né, meio de perto ali, mas sem estar direto. Isso aí vocês já sabem, né? Mas normalmente é assim que funciona. Ou, quando já aconteceu muitas vezes lá, pastor, que às vezes o povo fica bravo, virou uma bagunça na rede de MDA. Tem gente sendo discipulado lá por outra rede porque é casado, mas o outro não aceita esse aqui. E normalmente é erro nosso que bagunça o MDA, né? E aí vira uma coisa, aí tem que parar tudo
organizar, fazer uma reunião, orar muito e depois soltar já os nomes. É isso. Né? Pode acontecer isso aí. Tá? O que mais que eu ia te falar? O que sobre o MDA? Quem escolhe o discipulador? Quem sabe me dizer isso? Jesus. Alguém tem uma ideia diferente? Como eu falei, se você ganhou já um pai, é porque alguém te acompanhou. Mas uma das maiores dificuldades da MDA no nosso coração é isso. Pô, mas Fabrício, o cara tem 16 anos, eu tenho 30. O que ele tem para me oferecer? Né? A gente tem muito essa dureza no coração. E é normal, quer dizer que isso é normal você ter, mas permanecer com isso não. Né? Se você é cristão, lê a Bíblia e está na visão da MDA, que o pastor não vai negociar mais, você vai ter que abrir o coração. Porque a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai, né? Jesus falou isso, ele orou e falou, olha, ninguém vem a mim se antes o Pai não enviar. 2 vezes ele foi, isso acho que é no livro de João, não me lembro. Ele ora e fala isso. Né? E depois lá diante de Pilatos se achando o cara, falou, você não vai falar nada, eu tenho poder para te liberar. Ele fala, você não entendeu ainda. Ele fala, o homem não pode ter coisa alguma se antes do céu não lhe for dado. Né? Então, ou você crê na Bíblia ou não crê na Bíblia. Isso é fato. Eu estou falando coisa que eu apanhei muito, tá? Não estou querendo dar uma de bom para você não, mas é coisa que é verdade. Ou você vai criar um pedaço, outro pedaço não. Então, se a Bíblia diz que é Deus quem levanta líderes, Deus que os tira, né? Ninguém vem a nós se o Pai não enviar. Então, cara, quem enviou o teu discipulador, quem enviou o teu filho espiritual, recebe de Deus. Amém? O que mais? Alguma pergunta sobre isso aí? Sobre essa parte teórica? Eu queria fazer uma colocação dentro dessa resposta. Quem escolhe é Jesus. Tá. E tá certa a resposta, é Ele que vai preparar. Mas quem é a pessoa que Jesus vai usar aqui para direcionar esse discipulado? Sempre vai. É que a gente acha que espiritual é totalmente fora do natural. E não é, tudo junto. Quero te dar uma palhinha nisso aí. Sim, por exemplo, o cara serviu uma janta, né? Fala. O cara agradece você e fala, não, Jesus, sim, Jesus, você que preparou, comprou alimento, entende? Então, discipulado, sim, a gente tem que crer que veio de Deus, mas que Deus falou com o pastor. Quando vai multiplicar a célula, o que a gente faz? A gente senta, os homens naturais, conversando e pensa, né? E pensa e anota, acho que é isso que você está falando, né? Então a gente decide, Paulo falou, né? Pô, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ele coopera com isso, né? Não é que você vai ficar jejuando. É bom jejuar, é bom orar, porque às vezes ele tem algo específico mesmo. Né? Às vezes já aconteceu muito dele falar, eu quero que você discipula fulano. Você fala, cara, mas eu estou com 7 discípulos, nem pode. Fala, cara, mas eu tenho um negócio aí. Sabe, acontece muito. Danilo tem... Não, por favor. Não, essa questão, né, de as pessoas... eu não escolho meu discipulado. Vem de cima para baixo a escolha. Deus usando o discipulador para indicar os discípulos. E não os discípulos escolhendo. Porque isso é uma questão que muitas pessoas... Não, eu quero ser discipulado pelo Paulinho. Se eu não for discipulado pela Rosana, eu não quero. Se eu não for discipulado pelo pastor, eu não quero. Não, vem de cima para baixo. Deus usando de cima para baixo, não os discípulos escolhendo, né? Sim. Eu acho que essa é a grande dificuldade que se encontra na visão. Porque a relação André vai discipular, né? A expressão André. Como o pastor está falando, o discípulo ele não pode dizer, eu quero ser discipulado. E a coisa importante da gente ver é o seguinte, que o convertido, muitos dos convertidos se perdem, discípulo, poucos se perdem. Porque está sendo trabalhado. Muito bom. Bom, vocês entenderam essa parte, né? O meu, eu vou ter que adiantar porque também o horário não vai dar, mas quando eu caí lá em 2012, eu fiquei 2 anos e 3 meses sem discipulador. E hoje, é o que eu falei pro pastor, às vezes o que o pessoal não quer, lá em Marília eles chegam a querer sair da igreja. Faz 3 meses que eu estou sem discipulado, né? Como se fosse morrer sem ter um pai, assim. E na verdade a gente entende que é mesmo, é um alívio, é um amigo, é um intercessor, é um pai, enfim. Mas eu fiquei 2 anos e 3 meses, o pastor Claudinei me acompanhou na época, mas eu precisava muito de alguém, porque eu estava com dificuldade de voltar. Né? Eu ainda senti algumas vontades, mas foi muito difícil, né? Sem alguém ali cuidando de mim semanalmente. E aí de repente eles não arrumavam o discipulador. Olha essa, Anderson, isso aí é um manto puro.
E aí um dia lá na igreja eu peguei o pastor, falei, pastor, conversando sobre discipulado com ele, tudo, ele falou, meu filho é muito profundo, né? Olha esse testemunho. Eu fui jogando a corda, depois eu puxei, falei, então, cara, agora você viu, eu tô 2 anos, 3 meses sem, né? Aí travou ele, porque ficou chato. A gente tava no tabela, na frente da igreja lá, e ele pegou e fez assim, ó, Ixi, vem cá, que era o supervisor maior lá. Ele falou, arruma o discipulador Paulinho agora. Ele falou, como, pastor? Aí nisso passou um discípulo meu, que era Torrão. Nossa, que mulher difícil, cara. Ele passou ele lá no fundo, assim, ó. Aí os dois olharam e falaram assim, ó, o Adriano, ponto, seu discipulador. Adriano, vem cá. Pegou e me apresentou para ele e falei, nossa, Deus escolheu de uma forma soberana, né? Orado, jejuado. Mas, cara, foi Deus. Porque o que eu fui tratado naquele MMDA, né? E já adiantando também o testemunho, a gente fazia discipulado e não tinha mudança, não acontecia nada. Simplesmente a gente se encontrava, entendeu? Toda segunda ele ia lá em casa, e aí, beleza? Meu amigo, mas eu falava, cara, e desculpa, eu não sou tão mal assim, né? Só um pouquinho, mas eu falava, meu, eu trabalho, né? Tô noivo, tô na igreja há 17 anos, o cara é convertido há 1 ano. O que ele vai passar pra mim, caramba? Né? Ele era mó de boinha, assim, andava de bicicleta, ele trabalhava de bicicleta, ele era padeiro, ele é, né? Mas sei lá, não julgando, era um amigo meu, gostava muito dele perto da gente, assim, mas eu falei, cara, vou conversar o que com ele? E eu ia fazer MDA e falava, meu filho, eu não sei te falar sobre isso. Ricardo pensando em abrir uma empresa, você acha melhor fazer assim? Não sei. Sabe, eu ia ministrar a palavra, ele não tinha muita prática. Eu orava e falei, Deus, como pode homens escolher o meu MDA? Né? E até que passou uns 3 meses, olha isso aí dá o quê? 12 MDA. Toda semana o cara ia em casa. E essa é a essência dele, é servir, não importa a idade, não importa quem que você é, que cargo que você tem. Ele ia em casa, cara, com a biblinha, segunda noite, sem falhar. Aí um dia choveu, inundou toda a casa, ele lá com o rodinho, sabe? Aí um dia ele levava pãozinho lá da padaria. E isso foi me quebrando. O servir quebra, né? Servir alguém, você arrebenta alguém, você quebra alguém, né? E esse processo a gente vai passar muito aqui. E aí foi onde a primeira vez eu aceitei ele. Que ele tava lá me olhando, cara, a gente tinha acabado de limpar a casa inteira. Minha mãe, eu amo esse menino. Eu falei, ele limpou a casa inteira lá. E aí eu olhei pra ele assim, ele falando, nem ouvi o que ele tava falando, eu comecei a chorar. Né? Aí eu chorei mesmo, vem dele aqui, que foi, eu falei, nada não, cara. Porque aquele dia ele me venceu no amor, sabe? Aquele dia eu aceitei ele no meu coração. E aí as coisas começaram a fluir um pouquinho. Mas foi quando a pastora Genoveva, alguém conhece ela aqui? A pastora conhece, né? Genoveva é fantástica. Sai de perto dela. Ela já, bom, ou fica perto, né? Ela já casou 2 lá em Marília. Eu achei que falou, Deus mostrou isso, daqui 8 meses está casado. Nem vem. Ei, pega eu, pastor. Tá divorciado também? E ela falou, A Aline quase caiu da cadeira pra conhecer a pastora. ela vai puxar no YouTube, de novela, contato, né? Aquela vem e levanta a mão. Aquela assim. A Aline não. Aline Mas olha, Não é Jurubeba, não. Jurubeba também. Genoveva. Mas olha só, que fantástico que aconteceu. Eu estava fazendo discipulado já, tinha aceitado ele, né? Já estava me ajudando a caminhar. Que esse já é uma parte importante do discipulado. Você já aceitou o cara como discipulador, né? Ah, beleza, vai. Foi Deus, vai, então vamos ver. Eu ficava olhando, esperando o nome de Deus, mas também tinha acompanhamento, me ajudou muito. Mas não mudava nada em mim. Eu não recebia o que vinha de Deus. Até que a pastora Genoveva chegou lá e pregou uma palavra, se eu não me engano está em Mateus 10:41, que fala, aquele que você já sabe, né? Quem recebe um profeta como um profeta que ele é mesmo, você recebe o que um profeta tem para oferecer. 10:41, Mateus 10:41. Eu não estou lendo por causa de tempo, tá? Mas aquilo entrou em mim assim, pastor Ronaldo. Eu falei, caramba, eu preciso responder essa palavra. Ou seja, você recebe um discipulador, um pai espiritual, como pai espiritual, você vai receber o que um pai espiritual vai te oferecer. A Bíblia é assim, mano, não tem meio termo, entende? Ou crê ou sai fora. A gente quer fazer MDA, mas não crê, né? Ou não, ou sai fora ou entra de cabeça. E quando eu ouvi essa palavra, eu entrei debaixo do banco assim, Filipão, não esqueça. Abri os braços lá e chorei, porque ela entrou mesmo, entrou muito forte. E aquele dia, no próximo discipulado, eu chamei ele, falei, Adrianinho, vem cá, mano. Falei, cara, eu te recebo como homem de Deus na minha vida, eu te recebo como pai espiritual, a partir desse discipulado, cara. Cara, é impressionante, o mesmo Adriano, a mesma bicicleta, os mesmos pãozinhos, a mesma palavra que ele não manjava muito, todo discipulado vinha algo de Deus assim, fantástico, cara.
Sabe, uma frase que ele falava assim, ó, sábia, aquilo mudou o destino da minha vida várias vezes, aquilo me salvou de pecado muitas vezes, me salvou de pessoas erradas muitas vezes, entende? Todo o poder que o discipulado tem. Então, já adiantando esse testemunho, olha a importância, né, de receber como um pai espiritual, você recebe o que um pai espiritual pode ter. Então é bobeira não querer um. Aliás, deixa eu falar uma coisa muito engraçada, cara. Deus falou que eu falei pro André, né? Eu tava lá na minha ducha lá e o Espírito Santo me fez uma pergunta: por que não o MDA? Por que eu não quero o MDA? Por que não um pai espiritual? E a gente ouve muito, né? YouTube e vários lugares. Ah, pra que eu quero alguém que cuide de mim se eu já tenho Jesus cuidando de mim? Você já ouviu isso? Ou já pensou isso? É, pra quê? Já tem Jesus lá cuidando de mim? O Espírito Santo falou assim: então você não precisa de uma namorada nem esposa, porque o meu amor te completa. Eu falei: eita, você consegue entender? Não? Então pra que namorar, casar? Tem Jesus que te completa em amor, te ama, né? Pra que outras coisas que eu notei que eu quero? Pra que ir na escola? Pra que fazer faculdade? Se o Espírito Santo te ensinará todas as coisas. Entende? Então não precisa estudar, não precisa namorar mais ninguém, fica andando. Vai igual o João Batista, né? Comer gafanhoto aí. Conversas de mel, enfim. Então Jesus fez a mesma pergunta: então por que não o pai espiritual? Então se você precisa de um professor, de um mestre te ensinando, que é a extensão de Jesus, se você precisa de uma namorada, né, para te dar um carinho, né, para te completar, mesmo Jesus sendo amor completo, por que não o pai espiritual também, mesmo ele sendo teu pai? Entende? A Gênesis, ele fala uma coisa muito engraçada, não, muito profunda, que pela palavra Jesus criou todas as coisas. Mas nós, ele tocou, né? Ele tocou, fez o homem com as mãos. E todo mundo gosta, cara, de um cafuné, de uma massagem, de um abraço. Às vezes põe a mão aqui, né, fala: filhão, tudo bem? Cara, isso aqui sara muita coisa, entende? A gente não tem como você fugir disso, até ateu, né? Nós precisamos ser tocados, né? Ser amados. Todo ser, até animal ama. Aí já viu aqueles gatos que ficam fazendo assim? Você empurra, ele volta. Hã? Ah, foi do gato dela hoje. Quando tinha, agora não. Eu estou falando isso porque o MDL tem esse poder, né? A namorada, a esposa tem esse poder de ser extensão de Deus. E o pai espiritual é esse cara que vai te tocar, que vai, né, te abraçar, vai estar ali. O pastor Valner pode fazer isso? Pô, obviamente, graças a Deus, né? Pastor Ronaldo, óbvio, que bom. Mas tem que ter alguém ali, cara, sabe? Quem tem melhor amigo aqui? Melhor mesmo, amigo. Nossa. Às vezes a gente se frustra, né? Porque a gente acha que é melhor, né? Vai falar, cara, e é sempre a frustração vem porque você botou muita esperança naquilo, né? Esquece que a gente é ser humano, né? Mas realmente dá para contar no dedo, amigo. Mas a boa parte é que esse pai espiritual, cara, ele vai se tornar esse melhor amigo. O the best aí, como é que vocês falam? Best friend. Best friend. Ele é para se tornar, né? É um processo. Tá? Que horas são? Senão tem que cortar tudo aqui. Ah, pode cortar. 11h30? Tá. Ó, uma coisa rapidinha. Quando eu cheguei aqui, depois a gente já vai pro finalzinho. Quando eu cheguei aqui, a gente foi na pracinha tocar violão. E eu falo isso com toda certeza, assim, velho. Não tem nada em mim, pelo amor de Deus. Mas eu vim mandado do Espírito Santo. Porque eu tenho vontade de ir pra muito lugar, assim, né? Que a galera vai pra Marília, a gente pega uma amizade, um amor. E muito lugar a gente quer ir, às vezes perto. Mas eu senti muito de Deus de vir aqui, né? Desde quando ele falou que o Felipe já ia lá, sem o Felipe saber, né? Sem o pastor saber também, né? Cutucado, sabe? Mas quando eu cheguei aqui, a gente foi orar na casa do Fabrício, né? Fabrício missionário, né? Não, outro ali, ó. E o Espírito Santo, começamos a orar lá e ficamos quietos. E a gente aprendeu muito lá na ilha, sabe? A gente já chega orando, já viu? Ô, Mato Espírito Santo, deixa o seu lugar, Deus. Sei que, vem com a tua glória. Amém. Mas a gente tem aprendido assim a ficar em silêncio e saber o que é que ele quer fazer. Espírito Santo, o que você quer fazer hoje na cedo? Teve uma vigília, olha que loucura, vocês vão chamar ela de... Eu cheguei na vigília, era a minha rede de células, né? A última rede que eu tive. E tava um fogo, o pessoal caindo no chão, ministrando sobre o outro. Tinha 2 irmãos lá que passou na frente, ouviu a oração e entrou. E era engraçado que eles falavam, é hoje! É hoje! E um fogo, tinha uma menina que pegava na minha mão e arranhava assim, tamanha glória de Deus. E eu não conseguia conectar, não sei se você já passou por isso, você está querendo orar e não vai. Aí você fica assim, você abriu o canal normal, assim, não aconteceu nada, sabe? Só falta você se cortar, assim, para ver se vem, né? E não acontecia nada.
E eu fiquei quieto, aí foi onde começou a reparar. Falei, peraí, virei no cantinho, ajoelhei e falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Ele falou assim, até agora eu não fui convidado aqui. Entende? Parece ser bobeira, mas na hora eu saí de lá, fiquei, como me deu um peso no coração, eu fui embora. Imagina explicar isso. E os caras falaram, desculpa aí, ó, santo, né? Todo mundo aqui estava errado, só você que estava certo. Mas eu creio que ele quis me ensinar esse dia. Então a gente fica, Espírito Santo, o que você quer fazer aqui? E lá na casa do Fabrício, primeiro dia, eu falei, o que você quer fazer? E me veio isso, eu já até falei com o pastor, me veio como se fosse pingos assim, o Espírito Santo falou, olha, eu estou deixando cair o óleo, né? Mas está pingando um pouco mais ali, um pouco menos aqui, está descendo, mas eu quero derramar sem medida. E o que é o óleo na Bíblia? Unção, né? Capacitação. E foi onde ele lembrou lá mesmo, os meninos estão de prova do Salmo 133, que a gente já conhece, quem sabe depois aí fala. O pastor falou ontem lá, hein? Ó quão bom e quão suave, que os irmãos vivem em comunhão, como o óleo que desce, né, sobre a barba de Arão. Arão era o sumo sacerdote lá, né, o irmão de Moisés. Né, e é como se fosse, para os dias de hoje, falar, cara, como é bom um pai, né, ver os filhos em comunhão, ver o Valninho e o Filipinho se abraçando, se beijando aí, sei lá, dando um presente pro outro, viu? Fica a dica aí, ó. Né? Jogando videogame, zoando, dando um cascudinho no outro. Mas o pai se alegra com isso. Né? E Jesus ama ver essa comunhão. E na hora ele falou, olha, ainda eu quero unir mais. Né? Tem algumas coisas aqui que tá impedindo o fluir da unção assim, que eu quero amar, que é muito. E eu falei, uau, cara, eu não sabia como eram vocês assim. Eu vi um pouco lá em Maria. E por que eu estou falando isso nós da comunhão? O pastor ontem deixou isso muito claro lá. Sabe, Deus tem muito mais para derramar. Né? E discipulado é comunhão. Discipulado é você se permitir, não tem como fugir disso. Paternidade espiritual é comunhão pura. O livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, quem já leu? Já leu? Tem uma parte lá que eu amo, que ele fala assim, que a palavra comunhão lá em 2 Coríntios, quando você quer o 2 Coríntios 13, 14, quando, aquela bênção apostólica, né, que eles falam com o amor de Deus, do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, que agora para todos sempre, amém. Aquela palavra comunhão, a base dela, e ela tem 7 significados, né, que é presença, companheirismo, compartilhar, participar, intimidade, amizade, e a última, que em grego quer dizer capitão, significa camaradagem, né? Camaradagem, ele explica bem claro lá que é a pessoa, capitão, a pessoa que dá a direção. E quem é amigo, cara, quem é íntimo, quem ama de verdade, dá a direção. Falou, o Saulão, cara, isso aqui não tá legal, não. Sabe? Às vezes a gente não gosta, né? A gente tem tanta falta, às vezes, de paternidade, ou tem pai, né, mas não aceita a repreensão. E que a gente não deixa de ser direcionado. E aí tá aí, né, tudo se perdendo, tudo ferrado muitas vezes, né? Ou não sai do lugar, a mãe está se matando lá para, né, te dar ajudar de alguma forma no seu futuro, mas ele fala que essa camaradagem é essa direção, né? E comunhão, uma das facetas da comunhão é isso, é você deixar ser guiado. Isso é comunhão completa para Deus. Quando ele quis dizer isso, ele quis dizer, olha, que a amizade do Espírito Santo esteja com todos vocês, que a intimidade com o Espírito Santo esteja com vocês, que o participar com o Espírito Santo, que o compartilhar com o Espírito Santo, companheirismo e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês e que a camaradagem dele seja com vocês, né? Que o capitãozismo, será que não fala isso? Seja dele, ou seja, o Espírito Santo faz isso muito, né? Ó, vai pra lá, ó, vira um pouquinho pra cá que você tá saindo da linha, tá indo pra direita e indo pra esquerda. E 1 João, para fechar essa parte, a gente já vai pro final lá, pastor, 40 minutos, né? Que a gente leu em Salmo aí, quão bom, quão suave, que os irmãos vivem em comunhão. 1 João 4:20, ele fala assim, ó, se alguém declara que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se eu não consigo amar o meu irmão, a quem vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? E aí junta tudo que a gente conversou agora, de comunhão, né, de receber a direção, de abrir o coração, paternidade espiritual, e lá em cima do lance de para que uma namorada, se Deus te completa em amor? Para que uma esposa? Para que um pai espiritual, se Deus pode cuidar de você? Dá na mesma. Então, olha, se eu não consigo receber uma direção de um pai físico, né, se ele é seu pai mesmo, o marido da sua mãe,
É muito difícil, cara, que eu vou conectar isso com Deus, né? Você já deve ter ouvido muitas pregações, eles falando que nosso relacionamento com o nosso Pai tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus, como a gente vê a Deus, né? Eu sempre meditei muito nisso. Por um lado eu creio muito, por outros, né, eu creio que eu pude ter mais espaço com Deus do que com meu pai. Mas não porque essa afirmação não é verdade, é porque meu pai não é convertido, né? Então algumas coisas ele é maravilhoso, eu honro ele, amo ele demais, mas algumas coisas ele não deu espaço ainda, sabe? A gente não tem tanta liberdade como eu tenho com Deus. Então, mas essa afirmação não muda, né? Como você vê seu pai. Então o que está querendo dizer aqui para fechar a segunda parte? Cara, se você não consegue, né, ter comunhão com seu irmão, aceitar essas coisas, né, deixar ele te dar um abraço, perdoar, cara, é muito difícil, porque o reino não é isso, né? Ele fala, o reino não é comida, não é bebida, o reino está no meio de vocês. O reino é isso, é amor, é perdão, é carinho, é toque, é amor, entende? Dá para entender essa parte? Alguém quer falar alguma coisa disso para a gente ir pro final? Uma pergunta? Faz uma André só para fingir que tá. Tô de boa, peraí. Então vamos pro mais ou menos testemunhozinho aí, né? Como foi pra mim. Quando eu entrei, como eu falei lá, a igreja estava um caos, de verdade, né? Pastores que eu participava por namorar a Aninha na época, ela tinha o grupo dela lá do louvor, o pessoal fazia churrasco, né, para discutir sobre MDA, que não ia dar certo, como isso, que várias igrejas já dividiu, porque o Sub-12 fez isso, e, enfim, aquele monte de coisa que face a face não é de Deus. O pastor da igreja que eu era não queria que fosse face a face, né, ele falou que não era de Deus, mas ele entendeu, tá? Ele não queria que eu saísse, né, porque eu era líder dos jovens lá, então, mas ele também tinha pouca referência. Hoje ele é amigo do pastor Domingos, ele dá aula lá na teologia, na faculdade. Mas eu, graças a Deus, eu fiz o que eu acho que eu devia ter feito. Em vez de perguntar para homens, estava muito confuso. Porque Deus me manda para uma igreja. Chega lá, tá uma bagunça. Nego querendo sair fora, nego saindo fora. Né? E eu lembro do Tadel, que o pastor Domingos subiu lá. Aquele dia eu fiquei com medo do pastor. Falei, pronto. Né? O pastor subiu no Tadel e falou, gente, é o seguinte, eu vou falar algo muito sério aqui hoje. Eu queria que 50 pessoas ficassem aqui, o resto vai para lá. Ninguém entendeu nada. E aí foram um grupinho para cá. Ele falou, a partir de hoje. Você foi com 50 ou foi com outro? Pastor, não lembro, de verdade. Eu creio que eu não sei. O cara do louvor estava na mesa de som lá no fundo. Epa! Mas eu não lembro, de verdade, boa pergunta. Mas a gente não sabia o que era ainda. Ele falou que era que 50 veio pra cá, né? A galera já animada foi pra lá. Ele falou, a partir de hoje, se os 50 quiser aceitar a visão do MDA e o resto não, pode sair. Eu falei, pronto, que pastor que faz isso com a igreja? Acabou a igreja. Se eu tô lá e eu receber uma direção dessa, eu vou embora. E ainda vou falar mal do pastor. Né? Mas ele foi muito firme, porque chegou um ponto, cara, é posicionamento. Eu tô aprendendo a ter, né? Ser pacífico, não passivo, né? Mas o pastor Domingos foi muito audacioso, cara. E ele colheu muitos frutos disso, mais bons. Os bons foram muito maiores do que os ruins, né? E a igreja ficou chocada. Mas às vezes, né, o pai precisa... E ele falou, tô falando isso porque eu amo vocês. E porque eu decidi não vou abrir mão da visão da MDA. Enfim, aí virou mais aquele escarcéu, né? Só que aí o Espírito Santo, como ele obedeceu, o Espírito Santo começou a trabalhar em favor dele e fazer parte dele. E aí foi onde começou, eu cheguei no meu quarto, que é o que eu quero contar para fechar, muito perdido. Eu falei, e aí? O senhor me chamou para essa igreja, fiz eu sair de lá, liderava jovens, pô, tinha 34 jovens, mas era muito da hora. Eu falei, pô, tava legal, fazia 11 anos e meio que tava naquela igreja, sabe? Sou muito honrado. Eu falei, o senhor me tirou para levar um lugar que tá um caos, que tá umas bagunça. Eu falei, e aí, o que eu faço? E eu lembro que o ventiladorzinho lá em cima de mim, aquele calor, eu sozinho no quarto, eu falei, Deus, esse negócio de MDA aí, esse cara tá falando aí, beleza, isso aí é de Deus? O senhor tá nisso? E ele falou com todas as expressões, ele falou assim, abre em 1 Timóteo, tava sozinho no quarto, Satanás não quer que eu abra a Bíblia, você concorda? Então só podia ser Deus. Aí eu já levantei assustado, falei, não é possível. Eu não via Deus assim, não era tão comum, né? E isso eu tô falando de coisa de 5, 6 anos atrás. E ele continuou, foi falando, que é o que eu quero deixar para vocês. Primeiro versículo de 1 Timóteo 1 fala assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo, né, a Timóteo. Aqui já comecei a chorar, porque é como se Deus estivesse falando, olha só, deixa eu te falar, a Bíblia não é inspirada por Deus? Você crê na Bíblia? Eu falei, claro que eu creio. Ele falou, então, Paulo, que era apóstolo de Jesus,
a mandado de Deus e a mandado de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, está escrevendo para a igreja, né? Para o filho dele aqui, o Timóteo. Ou seja, ele estava querendo dizer assim, leva a sério o que você vai ler aqui. Porque isso aqui foi mandado por Deus. Né? Não foi uma carta, achada que nem sei se é verdade. Então, meus olhos já, com muito temor, comecei a chorar. E olha a segunda frase, ele escreve para quem? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Cara, eu falei, putz, está na Bíblia. Já tinha ouvido, mas dessa vez pegou diferente. Né? Paulo cuidando, e tem muitos exemplos na Bíblia que você vai ver. Né? Moisés e Josué, Elias, Eliseu, quem sabe da capa lá que ele fala, quero receber unção dobrada. Quando ele sobe na carruagem, tem muitos discípulos na Bíblia. Jesus, né, os discípulos. Enfim, mas aí ele começa a correr e fala assim, ó, Paulo falando, Timóteo, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Senhor. Eu estava partindo para Macedônia e eu pedi que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Tipo, cara, falou muito no meu coração, ele falou, olha, porque aí ele vai explicar o que é. Ele fala, olha, se desviando dessas coisas, vocês se voltam para discussões inúteis, né, querendo ser mestres da lei, quando não sabem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Né? Como se Jesus estivesse falando para mim assim, filho, por favor, sai dessa de ficar, porque a gente fazer churrasco e ficar comentando, é de Deus, não é, mas na Bíblia tem, mas isso é no Antigo Testamento, o pastor está cego, a gente fazia vigília, pastor, para Deus abrir os olhos do pastor Domingos, toda terça e quinta, em jejum, você tem ideia como é, né? Como a gente era cego éramos nós. E quando Deus me falou isso, ele estava querendo dizer, filho, deixa eu te ensinar uma coisa, nunca teve sentido discussão dentro da igreja. Ficar discutindo, vocês querem ser mestres da lei, vocês não sabem nem a respeito do que vocês estão falando. Sabe? Você não está percebendo que todas essas coisas dentro da igreja, essas reuniões, né, esse tumulto, só está gerando controvérsias, deixando pessoas se esfriarem, sabe? Tem um versículo em Mateus que Jesus fala, olha, vocês atravessam o mar para fazerem discípulos, mas depois vocês fazem 2 vezes mais filhos do diabo do que para Deus. E isso é muito forte, ele está falando para os hipócritas, né? Isso é não é nem de rasgar o coração, né? Isso dá uma espadada inteira. E aí eu comecei a chorar muito mais. Eu vi que o caminho, independente se estava certo ou ideal ou não, ou seja, no caminho não era discutir, nunca foi. Você vê Jesus discutindo com alguém, ele fica quieto, ele só falava assim que o pai pedia ou que era necessário, né? Às vezes levando porrada, enfim. Como um cordeiro, né? Ele foi levado pelos seus tosqueadores, como uma ovelha muda não abriu sua boca. E a gente fica querendo discutir. E aí veio essa para mim foi a revelação, porque não tinha ninguém naquele quarto, só eu e Deus, né? E depois eu falei, Jesus, mas e o que eu faço ainda? E ele falou para mim que é a base, para mim, viu, pastor? Mas é a base do MDA. Né? O que seria um bom discipulador? Eu perguntei para os meninos, falei lá, eu explico. Ele fala assim, olha, o objetivo da minha carta, Timóteo, o objetivo da minha instrução é o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Ele fala, porque se desviando disso, está fora. Então, um amor puro, um bom conselho e uma fé sincera. E quando eu entrei na igreja, eu tive o privilégio de ser discipulado pelo pastor David, quem conhece ele? Irmãos, em nome de Jesus, né? Ele é... Não, vocês não entenderam. Eu amo o pastor David demais, ele é um pai ainda, que a gente não tem, hoje está muito grande lá, né? A gente não consegue mais ter muito acesso. Mas ele sempre me cuidou muito de mim. E quando eu ia fazer discipulado, pastor, ele era muito Bíblia, o pastor dele. Bíblia. Pastor, eu fiz isso. Não sei se pode falar isso. Pode falar numa boa? Pastor, caí em masturbação. Né? Ô meu filho, vem cá. Ele abria lá, Bíblia. Ele dava uma pregação que ele ia dar às vezes no culto para mim. Fantástico, aleluia, né? Mas ia embora, sei lá, dava um mês, não sei, uma semana, 6 meses, chegava lá com cabisbaixo, falei, pastor David, caí de novo, cara. Paizão, tô ruim, tô mal, cara, tô liderando célula, caí e hoje eu tenho que liderar uma célula, multiplicação, não tô a fim de ir, o que eu faço? Bíblia, o que a palavra diz? E às vezes ele pregava em inglês. Eu gostava, assim, eu entendia algumas coisas, mas era fantástico me dar com o David, né? Ele era Bíblia, ele nunca falou nada sem abrir a Bíblia para mim. Mas às vezes eu chegava lá pela terceira